maníaco da Torre. Ele não gosta de ser chamado maníaco da Torre. Lembra quando eu entrevistei ele? Ele falou assim, ó, a primeira coisa que o Salsicha tem que cumprir, que é uma ordem minha, não me chamar de maníaco da Torre. Rones Fon Firmino. E ele é acusado hoje, sentado no banco dos réus, de mais um crime. Neste caso de agora, a mulher que foi encontrada morta não foi nem identificada, mas a polícia atribuiu que foi ele que matou ela. Coloca a reportagem do julgamento no ar. O segundo júri pelo mesmo crime. Está sentado no banco dos réus Rones Fon Firmino Gomes, conhecido como Maníaco da Torre. O caso em plenário é a morte de uma mulher que teve corpo encontrado em uma área rural, embaixo de uma torre de energia, em março de 2012. O réu chegou a ser julgado pelo mesmo crime, mas a decisão foi anulada após um pedido do Ministério Público. No primeiro júri, ele foi condenado por ocultação de cadáver e absolvido por homicídio. O júri anterior foi anulado. E ele foi anulado em virtude do resultado ser contraditório. Por que contraditório? Houve a condenação no crime de ocultação de cadáver e os jurados entenderam pela absolvição no delito de homicídio. Então, em nosso sentir, há aí uma inconsistência, uma incongruência. Os jurados reconheceram que o cadáver está nas mãos do acusado Ronei. Ora, se assim o é, e o Ronês é acusado de uma série de homicídios em determinadas características, envolvendo garotas de programa, que eram levadas para local ermo, onde então eram ali deixadas após o assassinato. Tudo isso nos leva a crer, a um entendimento, que essa decisão do julgamento anterior, ela realmente foi contraditória, não fez sentido. Os advogados do acusado defendem a falta de materialidade para a condenação por homicídio. A vítima deste caso não foi identificada. Nós vamos sustentar novamente o crime impossível, a ausência de materialidade. Nós não sabemos até hoje, apesar até do Ministério Público ter tentado descobrir quem era a vítima, do que morreu. A defesa também veio procurando, durante todo o processo, investigar qual era a causa da morte, se realmente havia uma morte violenta. Então, até hoje, ninguém sabe quem é que morreu, como morreu, né? Então, é um absurdo pedir uma condenação de um cidadão onde não sabe, não tem uma prova da materialidade, não tem prova se houve um homicídio, se houve um crime, se foi uma morte natural. Então ninguém sabe. E condenar um ser humano, um cidadão, a uma pena alta, que é um homicídio, que é a pretensão de um homicídio qualificado, é um absurdo. O julgamento acontece no Fórum de Maringá. Além de novos jurados, conta com 2 novas testemunhas de acusação: o delegado que esteve à frente das investigações e o perito criminal. A defesa vai manter as alegações para a absolvição do réu neste caso. No júri passado, a quesitação, o advogado, a defesa explica aos jurados, o Ministério Público explica aos jurados, a juíza presidente explicou a quesitação aos jurados, mas os jurados podem não ter, pela pouca experiência ou nenhuma experiência para atuação na condição de juiz do fato, naquele momento, não souberam interpretar ou saber que a consequência da ausência de materialidade do crime, da situação de homicídio, levaria a uma situação, vamos dizer assim, estranha, né? Absolver em relação ao homicídio e admitir uma condenação por uma ocultação de cadáver. Então, subiram os recursos, subiu da defesa, subiu do Ministério Público, e para resolver tudo isso, o tribunal ordenou o retorno do processo para um novo julgamento do mesmo
mesmo caso aqui pelo Conselho de Sentença de Maringá. Rones está preso desde 2015. Ele foi condenado a mais de 90 anos de prisão pela morte e ocultação de cadáver de 4 mulheres. Além do julgamento desta terça-feira, ele ainda é acusado de outro crime. Ronês se revelou um ocultador de provas. Ele buscou ocultar os crimes que cometeu. Em Maringá, está sendo processado por 6 crimes, em 6 processos, 4 já foram julgados, onde houve o reconhecimento tanto da ocultação de cadáver quanto do homicídio. Então, não vemos sentido na decisão do julgamento anterior, razão pela qual postulamos por novo júri e na data de hoje teremos a oportunidade de rediscutir o caso. A previsão é de que o julgamento perdure por toda a tarde e que a sentença seja definida no início da noite. Esse aqui é o maníaco da torre, chegando ali para o julgamento de hoje, que já teve esse julgamento. Vocês viram ali a defesa e também a acusação falando, né? Condenaram ele por ocultação de cadáver, mas não condenaram ele por homicídio. E ficou essa briga judicial e aí a justiça falou, vamos fazer o julgamento de novo. Hoje é o dia do julgamento novamente. O Rones Fon Firmino já foi condenado a mais de 90 anos de cadeia. Entendeu? Só que no Brasil só pode ficar preso no máximo 30 anos, pela lei, né? Aí eu acredito que ele vai ficar o resto da vida na cadeia. Tem esse julgamento de hoje e tem mais um outro julgamento, que é o último, que é o julgamento de quando foi encontrada a mulher morta lá no meio da plantação que o pessoal estava colhendo, e aí ele vai responder pelo outro crime também. Nós vamos continuar acompanhando e surgindo informações, te traz os detalhes. Provavelmente no Cidade Alerta, que vai ser o momento que eu acho da definição do júri.